Efésios capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo 11 até o versículo 22. Efésios capítulo 2, versículo 11 diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos reunimos para juntos meditarmos na sua santa palavra. Nós não conseguimos compreender o texto sem o auxílio do teu Santo Espírito. Então nós suplicamos nessa manhã, imploramos a Ti, ó Deus, que ilumine o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos compreender com clareza tudo aquilo que o texto nos traz. Quantas riquezas há nesse texto, Senhor. E precisamos de todas elas. Fala conosco, fala com a sua igreja. Ensina, exorta e edifica. Para a glória do teu nome nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. No final do capítulo 1, no início e no final do capítulo 2, nós precisamos pegar o versículo principal dessa exposição. E há um versículo-chave nesse texto que nos faz compreender tudo aquilo que ele disse aqui. E acredito eu que sem a compreensão ou sem a análise desse versículo-chave que está no capítulo 1, fica complicado você entender com clareza o que Paulo está nos ensinando aqui no capítulo 1 e também no capítulo 2, tanto no início quanto no fim. Alguns acreditam que o versículo-chave deste capítulo, destes dois capítulos, é o versículo 8 do capítulo 2, mas, humildemente, eu discordo, porque analisando o texto e fazendo a interpretação correta do texto, de maneira teórica, didática, percebe-se que o versículo 10, na verdade, o versículo 10 do capítulo 1, é o versículo-chave para a compreensão de todo o arcabouço teológico de Paulo aqui. Então, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do versículo 10 do capítulo 1, para que você entenda tudo que ele falou, do versículo 10 até o final
do capítulo 2, ok? Então vamos ler o que ele diz aqui. Eu quero ler com você o versículo 7 em diante para você entender. O texto diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, todo o plano de Deus, tanto da eleição, quanto da adoção, quanto da predestinação, todo esse plano tinha o objetivo de ser executado em Cristo, tinha o objetivo de convergir em Cristo, a finalidade era Cristo. E aí no versículo 10 ele diz, de convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É aquele exemplo que eu dei quando eu preguei sobre essa primeira parte do capítulo 1. Deus havia criado tudo em perfeita harmonia. Tudo estava em ordem. A sua criação, as suas criaturas, incluindo Adão e Eva, mas o pecado entrou no mundo e tudo aquilo que estava em harmonia se tornou um completo caos, se tornou uma confusão sem precedentes na humanidade. Ainda dei aquele exemplo de uma casa toda ornada, toda organizada, e de repente entra alguém nessa casa, esbarra nos móveis, e os móveis começam a cair, as coisas saem do lugar, e é necessário alguém entrar em cena para colocar tudo aquilo que estava em desordem na ordem. E o que Deus está dizendo aqui, no texto que Paulo está escrevendo, é que Cristo é o protagonista da cena, e que nessa cena tudo está em desordem, tanto as coisas que estão no céu, quanto as coisas que estão na terra. Há uma desarmonia completa em ambos os cenários, e alguém precisa colocar essas coisas em ordem. E esse alguém é Cristo, Filho de Deus, que foi escolhido antes da fundação do mundo para que trouxesse a organização no caos. Então, o trabalho de Cristo, o objetivo de Cristo é exatamente isso: organizar as coisas que estavam em desordem. Então, Paulo vai dizer que, primeiramente, o trabalho de Cristo após a morte na cruz do Calvário foi colocar primeiro as coisas espirituais em ordem, porque elas estavam em desordem. Quando nós falamos de coisas celestes, coisas no céu que estavam em desordem, nós estamos falando das coisas espirituais. No mundo espiritual havia uma desordem, porque, como você sabe, depois que o pecado entrou no mundo, o príncipe desse mundo, que foi denominado pela própria Bíblia com esse termo, príncipe desse mundo, Satanás, ele reinava, ele tinha poder sobre a terra, ele tinha autoridade sobre os homens, porque a própria Bíblia diz que todo aquele que pratica o mal e pratica o pecado é servo do diabo, é filho do diabo. Então, Cristo, a morte de Cristo, precisava colocar essas coisas também em ordem. Precisava reorganizar no mundo espiritual aquilo que se tornou caos. E a primeira coisa que precisava ser feita era destronar ou tirar da posição aquele que outrora assumiu uma posição de acusador, que era Satanás. Satanás era o acusador da igreja. Como alguns acreditam, a queda do diabo do céu para a terra aconteceu entre os versículos 1 e 2 do livro do Gênesis. Mas isso é só uma teoria que não se sustenta segundo a Bíblia. Acredita-se que, provavelmente, Satanás caiu moralmente no final do capítulo 3. E depois ele caiu geograficamente quando Cristo vence a morte e o diabo na cruz do Calvário. Tanto é que, quando Jesus dá ordem para os 70 irem pregar o Evangelho,
eles vão de cidade em cidade, 2 em 2, pregam o evangelho, expulsam demônios, purificam os leprosos, curam os doentes, e quando eles voltam em êxtase, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus diz: eu via Satanás caindo como um raio. Caindo, você sabe, é gerúndio, é algo que acontece gradativamente, não caiu de uma vez, ele foi caindo, ao longo do tempo ele foi caindo. Aí Jesus até dá um corretivo neles, dizendo: vocês não têm que se alegrar por causa disso, vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está rolado no livro da vida. Mas a morte de Cristo, a primeira coisa que ele faz é colocar no mundo espiritual, colocar em ordem o mundo espiritual. E a primeira coisa é tirar Satanás da posição de acusador. Pois agora, depois da morte de Cristo, ele não tem mais autoridade para acusar a igreja. Antes eles acusava e exigia a morte daquela pessoa, porque segundo a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. Então ele não tem o poder de matar, mas ele tinha o poder de acusar. Então ele acusava exigindo a morte. Era isso que ele fazia. Mas com a vitória de Cristo, com a ascensão de Cristo, com a morte dele na cruz do Calvário, a sua ressurreição, Satanás perdeu esse posto e definitivamente foi expulso do céu. E ele só foi expulso do céu após a morte e ascensão do Senhor. Você percebe isso quando você lê o livro do Apocalipse? Então Satanás agora não tem mais acesso ao céu. Antes ele tinha. Aí você entende o que diz o livro de Jó, quando diz no capítulo 1 que os filhos de Deus iam diante de Deus e vinha também com ele Satanás, porque Satanás tinha acesso, só que agora ele não tem mais. Então, no mundo espiritual, as coisas foram colocadas em ordem. Quem está acima de todo principado, de toda potestade, agora é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor de todos, de absolutamente todos. E Paulo vai dizer isso aqui mesmo no capítulo 1. Primeiro ele diz que em Cristo todas as coisas convergem. Cristo veio para colocar tudo em ordem, tanto as que estão no céu quanto as na terra. Então agora ele vai ordenar, ele vai colocar em ordem tudo o que aconteceu. Primeiro ele vai falar daquilo que Cristo conquistou no mundo espiritual, e ele diz no versículo 19 o seguinte, do capítulo 1 ainda: a qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. É importante Paulo deixar isso claro para os cristãos da igreja de Éfeso, porque assim, o povo da cidade de Éfeso era um povo muito místico. Eles acreditavam nos espíritos elementares. Eles tinham medo do mundo espiritual. Acreditavam que se fizessem algo que desagradassem os espíritos elementares, eles sofreriam alguma retaliação por parte desses espíritos. Então Paulo vai dizer: olha, vocês não precisam ter medo desses supostos espíritos elementares. Sabe por quê? Porque ainda que eles existissem, Cristo na cruz do Calvário está acima de todos eles. Na cruz do Calvário, ele subjugou todos os espíritos possíveis e impossíveis. Ele está acima de todos eles. Não há ninguém acima de Cristo. Ele está acima de todo principado e também acima de toda a potestade do ar, se é que existem. Porque os efésios tinham muita superstição, eles tinham muito medo disso tudo. Mas Paulo está dizendo: não tenham medo. Cristo está acima de todos eles. Ele venceu. E ele veio para colocar tudo em ordem. As que estão no céu, no mundo espiritual, e também as que estão na terra. E aí é quando ele entra no capítulo 2 para explicar o que aqui na terra, Cristo, através do seu sacrifício, ele colocou em ordem. E aí ele diz no versículo 2, no versículo 1 do capítulo 2, por isso que ele começa o capítulo dizendo assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais
andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Então, já que ele colocou tudo em ordem no mundo espiritual, agora ele também precisa colocar tudo em ordem na terra, no mundo físico. E as primeiras coisas que serão afetadas com esse trabalho de Cristo são os seres humanos. Os seres humanos que, como diz o texto, estavam mortos. Mortos aonde? Em todos os seus pecados e nos seus delitos. A minha intenção aqui não é pegar do versículo 3 ao versículo 8, que o Diogo pregou, e pregar em cima dele. Não, mas eu quero tentar, com uma única cena, explicar nesses versículos o que Paulo está dizendo. E se eu pudesse pegar uma cena do Novo Testamento para tentar explicar isso aqui, com facilidade, seria a cena de Lázaro, que já estava sepultado, morto, inerte. Morto não tem fé, morto não pode falar, não pode sentir, não pode fazer absolutamente nada. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós estávamos como Lázaro, lá naquela tumba, inertes, sem possibilidade nenhuma, de maneira intrínseca, de tomar uma decisão de buscar a Deus ou de sair daquele túmulo. Nós estávamos naquela condição, até que alguém do lado de fora daquele túmulo só estalou o dedo e diga: receba a vida, ouça, acorde, desperte. Alguém com poder, alguém com autoridade, alguém que em si mesmo possui o dom da vida, alguém que é a própria vida. Ele olha para aquele homem do lado de fora da tumba e diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem que estava lá dentro, há 4 dias, morto, todo enfaixado, pés e mãos amarradas, sem condição nenhuma, por livre e espontânea vontade, de se levantar daquela tumba e sair daquela tumba. Ele não tinha essa condição. É lá que ele está. E essa era a nossa condição. Até que do lado de fora, Cristo o chama e diz: vem para fora. E imediatamente ele ouve a voz, ele ouve o comando de alguém que tem autoridade, de alguém que tem poder, e não tem outra coisa a se fazer a não ser obedecer àquela voz. Lázaro ouve a voz, obedece e sai, vivo, para surpresa de todos. E exatamente o que acontece com o ser humano. O ser humano, ele está igual Lázaro. Um bebê, um recém-nascido que acabou de nascer, ainda que falhe, ainda que chore, ainda que se mova, está morto. Espiritualmente, está morto. Nele mesmo não há condição nenhuma de produzir vida. Ele precisa que alguém mais poderoso, ou alguém com todo o poder, o desperte e diga: receba vida. Porque se ninguém fizer isso, ele permanecerá morto. E foi exatamente isso que Cristo fez. Assim como ele, após a sua ascensão, venceu o diabo, tirou o diabo do posto acusador, e agora, no mundo espiritual, está acima de todo o principado e de toda a potestade, aqui na terra, no capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 8, do versículo 1 ao versículo 8, ele começa a obra nos tirando da morte e nos conduzindo à vida. Algo que eu e você nunca conseguiríamos fazer. Nunca teríamos habilidade ou poder ou algum tipo de obra em nós que nos desse condições de fazer isso. Lázaro pediu para ser ressuscitado? Ele fez algum movimento para ser ressuscitado? Tomou alguma decisão? Fez uma oração especial? Ou fez alguma oferta de sacrifício? Ou sacrificou algum dos seus bens para receber aquilo? Não. Ele simplesmente, inerte, parado, sem movimento, sem ouvir nada, sem ver, sem falar, a única coisa que ele faz é ouvir a voz de Jesus. Ouviu a voz de Jesus, imediatamente os seus olhos se abriram, os seus ouvidos foram arrancados os tampões, ele se levanta e sai. Sai para quê? Para servir a Jesus, para viver para Jesus. E é isso que Jesus está fazendo aqui, que Paulo está dizendo que aconteceu com eles. Os efésios estavam mortos nos seus pecados e nos seus delitos.
Assim como nós também estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E aí, a partir do versículo 11, Cristo vai continuar a sua obra. A obra que ele foi designado pelo Pai, colocar aquilo que estava em desordem, em ordem. Primeiro ele coloca o céu em ordem. Depois ele coloca o homem em ordem, dando vida para ele, pois ele estava morto. Só que nós não recebemos vida para vivermos como uma ilha. Porque o que ele vai fazer agora é colocar outra coisa em ordem, outra coisa que é necessária para aquilo que é espiritual e aquilo que é físico na terra, eu e você que fomos ressuscitados, convivam em harmonia. O que ele vai fazer agora é colocar em ordem uma nova humanidade. Ele vai colocar um novo povo em ordem. Aquilo que estava no céu foi colocado em ordem. Agora na terra ele também vai colocar as coisas em ordem. E a primeira coisa foi dar vida para você. Só que entenda, ele não te deu vida para você viver sozinho. Ele não te deu vida para você viver como uma ilha. Ele te deu vida para você viver em comunidade. Para você fazer parte de uma família. Para você fazer parte de um povo. Por isso que ele começa dizendo, começa o versículo 11 dizendo assim, portanto, ou seja, depois de vocês entenderem que Cristo colocou em ordem o mundo espiritual, colocou em ordem a vida de cada um de vocês, dando para vocês vida, porque vocês não tinham vida, agora vocês precisam entender mais uma coisa. Mais uma coisa. Portanto, é como se ele estivesse dizendo, preste atenção agora. Não terminei o raciocínio. Tem algo que ainda precisa ser feito. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar para esse povo da cidade de Éfeso e vai dizer, olha só, antes de eu continuar, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Outrora, no passado, vocês estavam em trevas. Vocês não faziam parte do povo. Porque você precisa se lembrar de uma coisa. Primeiro Deus chama um homem. Que homem é esse? Abraão. Desse homem descendem Isaac, depois Jacó, depois a nação de Israel é formada, José no Egito. O povo começa a crescer, vem Moisés, o povo começa a crescer. De um homem, Deus forma uma nação. E dessa nação, vai sair um homem que vai trazer paz e alegria para todas as nações da terra. Pois foi essa a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então havia uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que se estendeu a Isaac, que se estendeu a Jacó, que se estendeu a Israel, até a chegada do Messias, do Cristo. Pois através dele agora, todas as famílias da terra são abençoadas. Essa era a promessa. Mas antes de Cristo vir ao mundo, antes do Messias se manifestar e chegar, todo esse povo que estava longe da comunidade de Israel, todo esse povo estava sem Deus. Esse povo estava em trevas. Por isso que Paulo diz, não se esqueçam, lembrem-se, lá no passado, vocês eram gentios na carne. Todo aquele que não é judeu é chamado de gentio. E ser gentio naquela época era algo terrível. Era algo terrível, tanto é que os judeus olhavam para os gentios e diziam, os gentios são combustível do fogo do inferno. A aversão era tanta, que para não passar na cidade de Samaria, por causa dos samaritanos, eles davam uma volta gigantesca, perdiam dias de viagem, quando a viagem poderia ser encurtada, mas eles não passavam por Samaria por causa do povo samaritano, que para eles era um povo imundo. Uma mulher
judia, ela nunca ajudaria uma mulher gentia a dar à luz um filho. Não ajudaria. Quando um gentio, uma mulher judia se casava com um gentio, a família fazia uma cerimônia fúnebre. Porque ela dizia assim, acabou a descendência. Morreu aqui a nossa religião. Essa pessoa da nossa família não vai dar continuidade. Tamanha era a aversão dos judeus em relação aos gentios. Você poderia ser da Babilônia, do Egito, você poderia ser grego, você poderia ser romano, você poderia ser medo, persa, não importa. Se você não fosse judeu, você era imundo, condenado, sem Deus, e rejeitado pela nação de Israel. Por que você acha que Jonas não quis pregar em Nínive? Porque ele não queria a salvação daquele povo. Não é só porque o ninivita era um povo violento e cruel, mas era porque Jonas não aceitava o arrependimento do povo ninivita. Ele queria que aquele povo fosse destruído por Deus. Tanto é que ele entrou na cidade, pregou e pensou, esse povo não vai se arrepender. Vou sair, vou para o monte e vou assistir de camarote Deus destruir esse povo. E o que aconteceu? O povo se arrependeu e Deus os salvou. Então, ser gentio, naquela época, era algo terrível. Era alguém que estava completamente excluído das alianças. E é o que você vai encontrar nos próprios versículos seguintes que nós acabamos de ler. Porque Paulo vai listar 5 coisas que estavam proibidos ou estavam longe dos gentios. Os gentios não tinham nada disso, e isso aqui é terrível, porque nós somos gentios. Nós não somos judeus na carne. Nós somos gentios. Nós somos outras nações, outras gentes, por isso gentio, outras gentes. E outrora, Paulo vai dizer, outrora vocês eram rejeitados por eles. E não eram só rejeitados porque eles tinham um sinal na carne, porque eles eram circuncisos. É o corte no prepúcio. Se você não é circuncidado, você é gentio, então você não presta, eu não posso nem sentar na mesa contigo. Não posso nem comer com você, não posso conversar com você. Não posso ter intimidade contigo. Você é condenado e eu sou salvo. Você não é eleito, mas eu sou. Por causa desse sinal na carne, da circuncisão, eles se achavam melhores do que qualquer outra nação. E aí Paulo vai dizer, lembrem-se que vocês, outrora, eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas. Aqui você já percebe que Paulo deixa claro que há outro tipo de circuncisão. Há uma circuncisão humana feita por mãos de homens na carne, mas existe uma outra circuncisão. E essa circuncisão não é na carne, essa circuncisão é uma circuncisão no coração. E essa circuncisão no coração os judeus não poderiam ver. Não tem como ver. Ele diz no versículo 12, naquele tempo, se você quiser listar essas 5 aqui, você lista, passa um traço embaixo aí para você gravar. Naquele tempo, ou seja, no tempo das trevas, outrora, antes de conhecer a Cristo, essa era a condição de vocês. Vocês estavam sem Cristo. Irmãos, a gente poderia parar só aqui. Porque só o fato de alguém estar sem Cristo já é algo aterrador. Já é algo aterrorizante. Já é algo terrível. Porque se você não tem Cristo, você automaticamente não tem Deus. Porque Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então se você está sem Cristo, você não tem mais nada no mundo. Ainda que você tenha saúde, ainda que você tenha riqueza, ainda que você tenha intelecto, se você não tem Cristo, você não tem nada. Você é um condenado, você é um morto espiritualmente. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Às vezes, eu percebo que como eu posso dizer, há por parte de alguns crentes uma falta de compreensão daquilo que nós entendemos como doutrina da depravação total. Algumas pessoas não compreendem e não
não se vislumbram, não ficam extasiados com aquilo que receberam de Jesus através do seu sacrifício na cruz, porque desconhecem a doutrina da depravação total. Irmãos, entenda. Quando o pecado entrou, o homem não foi ferido, o homem não foi machucado, o homem morreu por causa do pecado. Porque se você for ferido, se essa ideia for verdadeira, de que o pecado simplesmente feriu o homem, que é uma doutrina pelagiana e semi-pelagiana também, e muitos arminianos hoje ainda defendem, ainda que a maioria dos arminianos clássicos, verdadeiros, aceitem a doutrina da depravação total, ainda existem muitos que acreditam que o pecado, quando entrou, ele não afetou o homem ao ponto de matá-lo. Ele só feriu. E por causa dessa ferida, o homem ainda tem condições de escolher a Deus, de produzir fé em si mesmo e de correr atrás de Deus. Isso é uma inverdade. Quando você tem ideia e noção da doutrina da depravação total, e você entende que você de fato estava morto, você começa a olhar para aquilo que você recebeu de Deus de maneira completamente diferente. Completamente diferente. Porque o que você recebeu de Deus não foi só um presentinho, não. Você recebeu vida dele. Pois sem essa vida você não conseguiria enxergar absolutamente nada, ouvir muito menos, falar e caminhar muito menos. Então quando você entende quem você era e o que você recebeu de Deus, as coisas ficam muito diferentes, a sua vida fica diferente. E é o que Paulo está dizendo aqui, vocês estavam sem Cristo. Não havia chance para vocês. Vocês estavam em trevas, condenados, mortos. Não havia esperança. Vocês não tinham Cristo. E além de não ter Cristo, ele continua dizendo, vocês também estavam separados da comunidade de Israel. Vocês não tinham um povo, vocês não tinham uma família. E continua, vocês eram estranhos às alianças da promessa. Ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Israel, não serve para vocês. Sem Cristo, pega o Antigo Testamento, rasga e joga fora, nada do que está ali serve para vocês. Nenhuma promessa do Antigo Testamento serve para vocês, nem aquela que diz assim, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Essa, esquece. Sem Cristo, tudo isso não serve para você. Pega o Antigo Testamento, rasga, joga fora. Você não pode tomar posse de nada daquilo que está escrito ali. Ele diz que outrora, vocês eram, nós, incluindo os Efésios no primeiro século, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Irmãos, você conhece alguém que não tem esperança? Já viu como é a face de alguém que não tem mais esperança? Já conversou com alguém que a única coisa que passa na cabeça dela é: vou deitar, talvez eu morra. Se eu acordar, vou pedir para morrer de novo. Ou vou pedir para morrer, porque não morri dormindo. A vida de alguém sem esperança é uma vida sem sentido, sem objetivo. Como é que você enxerga alguém sem esperança? É alguém que na primeira derrota, ou na primeira frustração, ela decide dar cabo da sua própria vida. Alguém sem esperança é aquela pessoa que diz assim, não tem jeito para mim. Não adianta tentar. Você olha para o rosto da pessoa, o semblante dela é um semblante entristecido. Um semblante de alguém que não quer mais viver. Eu contei a história para vocês de uma moça que trabalhou comigo, com a minha esposa. Não vou falar o nome dela porque está gravando. Mas
ela vivia num estado de depressão tão profundo, que a única saída que ela encontrou para dar cabo da dor foi correr para a ponte Rio-Niterói e de lá se jogar. Conhecemos, tivemos contato com ela. Quando uma pessoa toma uma atitude como essa, ela está dizendo claramente para todos que estão ao seu redor: eu não tenho mais esperança. Como aquela pessoa que está no hospital, recebeu um diagnóstico negativo de câncer, e diz: eu vou morrer, não tem mais chance para mim. Uma pessoa sem esperança, dizem que a esperança é a última que morre, né? Mas também é a primeira que mata. Se você não tem esperança, você não tem absolutamente nada. E ele continua dizendo: vocês sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, eu já falei algumas vezes aqui, na escola de silêncio, que às vezes eu sento assim, em algum lugar, principalmente no shopping onde eu trabalho, eu sento e fico olhando as pessoas caminhando, passando para lá e para cá, e eu fico me perguntando assim: será que essas pessoas, em algum momento da vida delas, elas pensam em Deus? Será que elas se preocupam com a existência de Deus? Ou será que vivem simplesmente por viver? Porque você já se imaginou sem Deus no mundo? Você consegue imaginar que você vai deitar e não tem ninguém para velar o seu sono? Você consegue imaginar levantando pela manhã sem ninguém para suster você ao levantar? Porque o salmista diz: eu me deito e me levanto, porque o Senhor me sustenta. Imagina você deitar e levantar sem alguém para te sustentar. Imagina você viver para a sua própria glória. A vida sem Deus, eu acredito que você saiba o que é. Porque você não foi crente a sua vida toda. Alguém sem Deus, no momento de dificuldade, se desespera. Agora, uma pessoa que tem Deus no coração, no momento de dificuldade, ela não se desespera. Ela dobra o joelho, ora e diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Ela caminha porque ela sabe que Deus está sustentando os seus passos. E ela anda segundo os preceitos da palavra desse Deus que ela conhece. Quando ela chora, tem alguém para abraçá-la. Quando ela se alegra, ela atribui a sua alegria àquele que sustentou ela até aquele momento. E ela diz: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Imagina viver sem Deus, irmãos. Sem Deus nesse mundo. Trevas que você consegue apalpar. Imagina caminhar sem alguém para dizer para você: não vá por aí, pega essa trilha aqui que é melhor. Imagina caminhar sem alguém segurando as suas mãos. Eu não consigo me imaginar caminhando sem Deus. Mas essa era outrora a nossa condição. Paulo vai dizer para eles: vocês eram gentios, incircuncisos, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade, estranhas alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas o versículo 13, Paulo diz assim: mas agora, o mais de Deus, esse mais agora, em Cristo, não com, em Cristo. Quando ele diz em, até os teólogos têm dificuldade de explicar o que significa em Cristo. O termo em Cristo. A tentativa mais pobre que nós podemos usar é:
uma ligação mística. Nós nele e ele em nós. 1 mais 1 é igual a 1. Eu nele e ele em mim. Agora, em Cristo, meu irmão, só esses primeiros versículos aqui já era para você estar pulando de alegria e falando em língua estranha. Porque ele diz tudo aquilo que nós não tínhamos. Mas agora, glória a Deus por isso, ele vai dizer onde nós estamos e o que recebemos. Ele vai dizer: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Estávamos lá, fora da festa, caminhando com as nossas próprias pernas e tomando pancada na cabeça o tempo todo, sofrendo, tentando e caindo, levantando e caindo, mas apanhando, caminhando a passos largos para o inferno, sem Deus no mundo, sem esperança, longe das alianças, longe da comunidade, sem família, sem rumo. Mas agora, em Cristo, a gente que estava longe, agora a gente está perto. É como se Cristo fosse um imã. Israel está aqui, nós aqui. Cristo vem passando no meio e quando ele passa no meio ele faz isso. Ele junta ambos os povos nele. De forma que agora não existem dois povos. Agora existe um único povo. Encarnado em Cristo. Impregnado nele, enxertado nele, unido com ele. Um só povo. Através do sangue de Jesus. Estávamos longe, mas agora estamos perto. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Qual era a parede que estava no meio separando? Nós, das alianças de Deus, da esperança, da salvação, do perdão, da remissão. Era a parede da inimizade. É claro que Paulo fala dessa parede aqui de forma simbólica, mas essa parede, ela existe, ela é real. E essa parede, ela está lá no pátio dos gentios, no templo, em Jerusalém. Esse muro, essa parede, era na parte um pouco mais baixa do templo de Salomão, ou do templo de Herodes, ainda na época de Cristo, onde os judeus, se quisessem ver os sacrifícios ou participar dos cultos, eles tinham que estar ali, mas eles estavam numa posição inferior aos judeus, e a Arca da Aliança que ficava um pouco mais acima, e havia uma parede com alguns quadradinhos assim, onde eles conseguiam visualizar mais de uma maneira inferior, de uma parte mais baixa. E tinha um detalhe: nessa parede havia algumas inscrições que ameaçavam os judeus de morte se eles ultrapassassem. Ou seja, havia uma parede de separação. Só que os judeus não entendiam que essa parede não era uma parede física, era uma parede espiritual, chamada inimizade. Inimizade que havia tanto com os judeus quanto com os gentios, pois todos pecaram. Paulo se inclui quando ele diz isso. E destituídos foram da glória de Deus. Então, tanto os judeus quanto os gentios precisavam que houvesse reconciliação. E essa reconciliação não veio do homem, essa reconciliação veio do próprio Deus, através de Cristo Jesus. Então, Cristo agora vem, se sacrifica, organiza as coisas que estavam em desordem no céu, organiza as coisas que estavam em desordem dentro do ser humano, porque nós estávamos mortos, e agora ele vai organizar aquilo que estava em desordem no mundo, criando, ao invés de dois povos, um único povo, através do seu próprio sacrifício. Ele vai quebrar a parede da inimizade. E agora, onde havia rebelião, onde havia
guerra, aonde havia separação, agora há paz. Por isso que o texto bíblico diz: a paz que excede todo entendimento. A paz que Paulo trata aqui não é ausência de dificuldade ou ausência de luta. A paz é aquela paz interior em saber que, se Cristo, através do seu sacrifício, tirou Satanás da sua posição de acusador, eu posso ficar tranquilo sabendo que já fui justificado e não tem mais ninguém para me acusar de absolutamente nada. Agora, eu sou justificado por Cristo. E o diabo não pode mais exigir a minha morte, porque Cristo o venceu na cruz do Calvário. O mundo espiritual foi colocado em ordem, e agora eu tenho dentro de mim paz. E quem tem paz, tem esperança. Quem tem paz, tem Deus. Quem tem paz, tem Cristo, porque sem isso, só há o caos. Sem isso, só tristeza. Sem isso, só desilusão. Ele continua dizendo: ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, entenda, preste atenção aqui. Se você estava morto e você reviveu, você é uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher. E em Cristo agora, Deus faz uma nova humanidade. Uma humanidade lavada e remida. Uma humanidade que não sofre com condenação. Uma humanidade que recebeu paz. Uma humanidade que antes era inimiga, mas agora é amiga e está perto, e está com Ele, está nele. Você consegue perceber isso? Consegue perceber o que você recebeu e quem você é a partir do momento que você ouve o Evangelho e crê em Cristo? Essa é a sua condição atual. Ele continua dizendo, versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Meus irmãos, o problema da humanidade não é financeiro, o problema da humanidade não é psicológico, a questão não é sociológica, econômica, a questão é espiritual. O homem pode tentar buscar paz de todas as maneiras, ele não vai conseguir alcançar paz. Você já percebeu como é que o homem procura paz? Como é que o ser humano procura paz? Fazendo guerra. Eu quero paz, só que antes de eu ter paz, eu vou criar guerra. Você tem o exemplo do Zelensky e do Vladimir Putin. Eles querem paz, eles querem tranquilidade no seu território. Só que para ter tranquilidade, o que eles buscam? Guerra. Nós recebemos paz, mas nós não guerreamos. Alguém guerreou por você. Aquilo que eu chamo de o cavaleiro solitário. Sozinho ele enfrentou principados e potestades. E entregou a sua própria vida na cruz, derramando até a última gota do seu sangue. Porque você não tinha condições de fazer isso. Eu não tinha condições de fazer isso. E por causa desse sacrifício de Cristo, a inimizade foi desfeita. E hoje nós fazemos parte da família de Deus. E ele vai continuar, por causa disso, ele vai dizer, versículo de número 18, 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, os judeus e os gentios, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um
em um espírito. Todos nós temos acesso a Deus agora. Por isso que o véu se rasga, e se rasga de cima para baixo, deixando claro que quem abriu esse acesso foi o próprio Deus. Ele abriu acesso, agora todos nós temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito, por intermédio de Cristo Jesus. É por isso que nós falamos Cristo, por isso que cantamos Cristo, por isso que oramos Cristo, por isso que respiramos Cristo, comemos a palavra de Deus, bebemos a palavra de Deus, por isso que vivemos o Evangelho, e não cansamos de falar dele. Por isso que cobramos tanto que as canções sejam cristocêntricas. Por isso que falamos tanto e oramos tanto para que os louvores sejam cristocêntricos. Por causa disso. Porque tudo que recebemos, recebemos por meio dele. E se não fosse ele, todos nós estaremos perdidos. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Ele vai dar duas figuras aqui. A primeira é estrangeiros e peregrinos. O estrangeiro é aquele que não faz parte daquele povo. Ele está só ali visitando. O peregrino é aquele que também não faz parte daquele povo, mas está só de passagem. É o peregrino, ele vai dizer, antes vocês peregrinavam, e vocês eram estrangeiros, só que agora vocês receberam a cidadania do reino de Deus. Vocês não são mais peregrinos e também não são mais forasteiros, vocês agora fazem parte do povo de Deus, desse povo que foi criado em Cristo. E a segunda expressão, que é mais profunda ainda, ele vai dizer, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Isso é algo muito mais profundo. E aqui não envolve só sangue. É sangue e espírito. Ambas as coisas. Somos uma família em Deus. E toda essa família, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Na cidade de Éfeso havia o templo da deusa Ártemis, ou a deusa Diana, que era um templo venerado, gigantesco, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquele templo era algo suntuoso e espiritualmente precioso para os efésios. E essa analogia que Paulo faz aqui não é em vão. Ele diz, olha, a igreja, essa família de Deus, esse povo que agora está unido em Cristo, de judeus e gentios, esse povo está fundado, está edificado sobre uma pedra principal, pedra angular. Sabe o que é pedra angular? Você trabalha com obra, você sabe. É aquela pedra que dá sustentação. Na verdade, essa é a pedra principal, a pedra angular é aquela pedra que dá o equilíbrio entre duas paredes, né? Aquela que fica bem na divisão de uma parede com a outra. A pedra angular, ela que sustenta, como se fosse uma coluna, que sustenta as duas paredes. São dois povos que agora estão unidos, juntos, sendo sustentados por uma única pessoa, uma única coluna, uma única pedra. E essa pedra é o Senhor Jesus. Essa é a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra angular. E esse é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, pois tanto os profetas no Antigo Testamento, que falavam daquele que viria, quanto os apóstolos no Novo Testamento falando daquele que veio e que vai voltar. Então o fundamento é tudo que está sendo ensinado através da vinda do Messias e que foi ensinado por ele. A igreja está sustentada e firmada nessa pedra. Portanto, a igreja não pode colocar uma outra pedra
que não seja essa. A igreja não tem autorização para falar de outra pedra que não seja essa pedra. A igreja não recebeu aval ou liberdade de ninguém para falar de outra pedra que não seja Jesus Cristo. Se a igreja fala de outra coisa que não seja Jesus Cristo, essa não é uma igreja verdadeira. Porque o cerne, o centro, o objetivo da igreja e o objetivo do Espírito Santo de Deus é falar de Cristo. É apontar para Ele. Por isso que, quando João Batista foi confrontado, disseram: "Ih, João, estou sabendo que Jesus está batizando mais do que você." Ainda que Jesus não tivesse batizado ninguém. João olha e diz assim: "O que importa é que Ele cresça e que eu diminua. Porque é Ele que veio fazer a obra, não sou eu." Essa comunidade que agora está em ordem, esse povo que está em ordem agora, através do sacrifício de Jesus, é chamado família de Deus. E tem como seu fundamento, como sua pedra, como sua sustentação, como seu pilar, Cristo. E ele cresce bem ajustado para santuário dedicado ao Senhor. Enquanto o povo de Éfeso corria para o santuário para adorar a deusa Ártemis e cultuar a deusa Ártemis, Paulo está dizendo: vocês não precisam mais disso. Sabe por quê? Porque vocês juntos são o templo de Deus. A morada de Deus não é mais em templos feitos por mãos humanas. Você não foi feito por mãos humanas, você foi feito pela própria mão de Deus. Está lá no Gênesis. Você não precisa buscar um templo sagrado. Por isso que eu sempre falo, esse aqui é o lugar que Deus escolheu para que nós, como igreja, nos reuníssemos para cultuá-lo. Mas nada disso aqui é sagrado. Nada disso aqui, o violão não é sagrado, o microfone não é sagrado, essas cadeiras não são sagrados. Nós que somos consagrados a Deus. Porque a igreja é composta de pessoas, não de pedras. Ou melhor, pode ser até chamado de pedras, mas pedras vivas. Essa é a família de Deus. Para eu terminar, preste atenção nisso. Se Cristo veio para convergir tudo nele, como nós lemos no versículo 10, e através da sua morte, primeiro ele convergiu no céu, no mundo espiritual, aquilo que tinha que ser convergido, colocou no seu devido lugar. Dentro de nós ele também colocou tudo em ordem. Agora ele coloca em ordem a sua própria família, a comunidade, juntando judeus e gentios. Por que muitas pessoas insistem em criar barreiras? Por que pessoas insistem em ensinar que você não precisa vir para a igreja para cultuar a Deus, você pode ser crente em casa? Eu queria que os desigrejados, ou aqueles que dizem assim: não precisa ir para a igreja todo domingo, não. Eu queria que eles olhassem para esse texto e me explicassem o que passa na cabeça deles. Porque Deus, em Cristo, através do sacrifício dele, teve esses três motivos: organizar no céu e organizar na terra. Nós individualmente e nós coletivamente. Coletivamente. Eu não consigo ser igreja sozinho. Eu sou igreja quando eu estou junto com vocês. Sem vocês, eu sou o quê? Eu preciso de vocês. Eu preciso de cada um de vocês, assim como cada um de vocês precisam de mim. Porque eu sem você não sou nada, e você sem mim também não é. Se Cristo morreu para que nós fôssemos um povo, por que tanta divisão? Por que tanta disputa? Por que tanta briga? Por que tanta guerra? Por que tanta discórdia? Se ele morreu para que nós fôssemos um povo, deveríamos agir como tal. E nos alegrarmos quando nós
anunciarmos assim: olha, tem culto, glória a Deus, eu vou estar com os meus irmãos, com a minha família, e junto com eles eu vou cultuar a Deus. Junto com eles eu vou adorar o Senhor que me salvou, que colocou em ordem aquilo que estava em desordem dentro de mim. E eu canso de dizer, santificação não consiste só em leitura de palavra e oração. Santificação consiste também em koinonia, em comunhão. Quanto mais cristão eu tenho ao meu lado, mais eu me santifico. Quanto mais tempo eu gasto com os meus irmãos, com a minha família, mais eu me aproximo de Deus. Não sei vocês, mas a minha família mora lá no Rio de Janeiro. Nem sempre eu consigo vê-los. Nem sempre eu estou em contato com a minha mãe. Nem sempre eu estou em contato com meu pai. São meus parentes, família na carne. Eu não só tenho família na carne. Deus, através de Cristo, me deu a oportunidade de ter uma família espiritual. Ainda que o pai ou a mãe o deixe, Deus jamais nos abandonará. Ele sempre se preocupa com a sua família. Como diz o Salmo, é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Mas sem Cristo, essa promessa também não vale para você.